Pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre plano cartesiano. Aí você me pergunta, professor, o que é isso? Então, vamos lá. Plano cartesiano nada mais é do que a definição de um encontro de duas retas, uma na horizontal e uma na vertical. Lembra das nossas retas perpendiculares? Quando nós estudamos retas perpendiculares, a gente falou que a perpendicularidade das retas era o que? Era o encontro de uma reta vertical com uma reta horizontal. E elas tinham um ponto em comum entre elas. E esse ponto em comum fazia com que elas se cruzassem, e o cruzamento dessas retas formava a perpendicularidade delas, desde que elas fossem uma horizontal e uma outra vertical. E é exatamente o que é o plano cartesiano. Só que agora a gente vai acrescentar uma nova informação. É esse encontro das duas retas aqui, da vertical e da horizontal, elas formam um ângulo de 90 graus. Por isso a gente chama elas de perpendicular também, tá? Então, essas duas retas formam 4 ângulos de 90 graus nesse encontro que elas têm aqui, certo? Para que serve esse plano cartesiano? Bom, ele serve para localizar alguma coisa dentro de um determinado plano, dentro de um determinado espaço de lugar. E aí ele serve para localizar, e essa localização permite calcular a distância entre dois pontos ou entre um ponto e uma reta, por exemplo, tá? Vocês vão ver que tem outras utilidades do plano cartesiano, mas a principal delas é essa: medir a distância entre dois pontos ou entre um ponto e uma reta, e é exatamente essa localização que vai permitir, a localização dentro do plano cartesiano, que vai permitir esse cálculo dessa distância. Aqui, por exemplo, só voltando aqui no meu plano cartesiano, quando as retas se cruzam, vocês lembram da reta numérica? A reta numérica aqui na horizontal é aqui para o meu lado direito, eu tenho os meus números positivos, para o meu lado esquerdo eu tenho os meus números negativos. Aqui na minha reta vertical, para cima eu tenho os meus números positivos e para baixo eu tenho os meus números negativos. Então, pessoal, olha só, a gente acaba definindo os nossos 4 quadrantes. No sentido horário, no sentido anti-horário, a gente tem os nossos 4 quadrantes. O meu primeiro quadrante, o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Professor, o que é quadrante? É exatamente esse espaço aqui, ó, que é formado entre uma reta e outra, tá? Pode falar aí que é o quadrado, seu quadradinho. Tá bom, pode ser. É esse espaçozinho aqui, ó. Esse espaçozinho que você tem no seu plano cartesiano, tá? Aqui formou o nosso quadrado, mas a gente sabe que essas retas são infinitas, tá, pessoal? É mesmo uma questão de facilidade para você lembrar aí da palavra quadrante, tá bom? Mas não é o quadrado, não. Mas se você quiser se referir ao quadrado para poder lembrar, não tem problema nenhum. Então, são esses espaços aqui, ó, entre as nossas duas retas, tá bom? E aí, ó, nesse primeiro quadrante, eu sei que a minha reta vertical é positiva e a minha reta horizontal também é positiva. Então, eu tenho mais e o mais. A minha reta aqui no segundo quadrante, a reta vertical ela é positiva e a reta horizontal é negativa. Então, eu tenho mais menos aqui no meu segundo quadrante. No meu terceiro quadrante, eu também continuo com mais menos, com menos menos, porque na minha reta horizontal eu tenho menos e na minha reta vertical eu tenho menos também. Então, eu tenho menos no meu terceiro quadrante. E no meu quarto quadrante, eu volto a ter o mais menos. Por quê? Porque na minha reta horizontal eu tenho mais e na minha reta vertical eu tenho o menos.
Essa reta horizontal, eu chamo ela de eixo X. É o meu eixo X, a minha reta X. E essa reta vertical, eu chamo de meu eixo Y, a minha reta Y. A reta X a gente chama ela de abscissa e a reta Y a gente chama ela de ordenada. Todas as vezes que a gente quiser localizar um número dentro desse plano cartesiano, a gente vai precisar de localizar o ponto dele na reta X, na abscissa, e o ponto dele na reta Y, na ordenada. Esses dois pontos a gente chama de par ordenado, e ele é representado pelo X e pelo Y, sempre nessa ordem e entre os meus parênteses, tá bom? Separados aqui por vírgula. Então, para eu identificar esse meu par ordenado, eu sempre vou utilizar a minha localização X e a minha localização Y, sempre nessa ordem. E vou identificá-los entre parênteses. Então, olha só, vamos lá. Aqui eu tenho um plano, aliás, dois planos cartesianos. Esse aqui, ó, que tem minhas cores vermelho, azul, verde e amarelo. E esse outro aqui que tem essa figura geométrica aqui, correto? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, no meu ponto, eu preciso, na realidade, de encontrar a minha localização do meu ponto azul. Como eu disse para vocês, a minha reta X é a minha reta horizontal e a minha reta Y é a minha reta vertical. Para localizar, eu preciso de localizar sempre inicialmente o meu X e depois o meu Y. Então vamos fazer essa localização. Eu tenho a cor azul. A cor azul aqui, ó, qual é o ponto que ela está se referindo, que ela está se localizando na reta X? É no 1. Então, o meu ponto azul, a minha localização no X é o 1. E qual que é a localização desse ponto azul aqui no Y, na minha reta vertical? Ó, também é 1. Então, agora eu vou colocar aqui o meu 1. Tá vendo? Sempre x e y. Coincidiu de ser o mesmo valor, tá? Não tem problema. Vamos para a nossa cor verde. Olha lá, a cor verde está bem aqui. A localização dela na reta x é onde? Vamos lá, ó. Vamos seguir. É o 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. E na reta y, quem é? É o 3. Opa, encontrei então o meu par ordenado da minha cor verde. É o 4 e o 3. Vamos lá para a nossa cor vermelha. Lá na reta X, sempre primeiro X, vamos lá. Na reta X, a minha cor vermelha está no número 2. A localização dela é o 2, positivo, tá? A gente está falando do nosso primeiro quadrante. E o Y aqui, ó, na minha cor vermelha é o 6. É o 6. Ótimo. Agora a minha cor amarela. Vou lá na reta X e a minha cor amarela está no 6. E agora eu vou para a minha reta Y. Na minha reta Y, a minha cor amarela está no número 1. O meu par ordenado é 6 e 1 da cor amarela. Pessoal, só uma observação. Eu disse para vocês que o meu par ordenado, ele sempre se inicia pela localização do meu X, do meu ponto na reta X, na minha reta horizontal. E depois na minha reta Y, que é a minha reta vertical. Se você fizer a troca dessa ordem, você vai estar trocando a localização. E trocando a localização, é claro que você vai errar a localização daquela figura ou daquele determinado ponto, tá bom? Então, você não pode trocar essa ordem, sempre é x e y. Se você trocar essa localização, vai ter o y e o x, e aí o amarelo não vai estar aqui no amarelo, o amarelo vai estar em outro lugar, vamos ver? Se você troca, por exemplo, o par ordenado aqui do amarelo é 6 e 1, x e y. Se você troca, ele estaria onde? Ele estaria aqui no 1, no 1. Vamos supor que você coloca 1 e 6, tá? Só uma suposição. Que você colocaria aqui 1 e o 6. Como o primeiro é sempre o x, ele estaria aqui e o 6 é o y, ele estaria aqui.
Então, a localização da minha cor amarela seria esse outro ponto bem aqui, ó. Tá vendo como você muda radicalmente quando você troca a ordem? E você não pode fazer isso. Por isso, você tem que reconhecer primeiro a localização do x, que é a sua reta horizontal, e depois a localização do y, que é a sua reta vertical. Aqui, ó, para a gente finalizar, vamos encontrar então os pares ordenados do ponto A. Meu ponto A, ó, minha reta x aqui, tá vendo? Minha reta y aqui. Minha reta x, primeiro eu localizo ela, né, no ponto A, ele está no 4. E na minha reta y, que é a reta vertical, ele vai estar no 1. O meu ponto A tem o par ordenado 4 e 1. E o meu ponto B? O meu ponto B está aqui, ó. Na reta x, ele está no 7. E na reta y, que é a que está em pé, ele vai estar no 3. Esse é o par ordenado do meu ponto B. Meu ponto C está bem aqui, ó. Aí eu trago ele para minha reta x, ele vai me dar o 6. E na reta y, ele está me dando o 6. 6 e 6. Ah, professor, agora eu posso trocar? Se você trocar, não vai fazer diferença, mas você não pode trocar. Você tem que primeiro reconhecer a localização do x e depois do y. Claro que aqui eles sendo iguais não vai fazer diferença nenhuma na localização, mas você não pode trocar. Você tem que ter em mente que primeiro é o x e depois o y. O ponto D. O ponto D aqui no x está em 2 e no y está no 7. E o meu último ponto? Meu último ponto é o E. Aqui no x ele está no 1 e no y ele está no 4. No 4. Então, o par ordenado do meu ponto E é 1 e 4, ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.